Bloco 1 menos o despertar dos rivais perdidos. O vento seco do Cretáceo Médio arranha a superfície de um mundo em transformação. Os continentes, ainda diferentes dos que conhecemos hoje, estavam se afastando lentamente, abrindo novos mares e isolando ecossistemas inteiros. Na América do Sul, imensas planícies e florestas de coníferas se estendiam até onde a vista podia alcançar. Do outro lado do planeta, no que um dia se tornaria o norte da África, o clima era árido, com rios sazonais e vastas planícies alagadas, repletas de vida e também de morte. Foi nesse palco duplo que surgiram dois dos maiores predadores terrestres de todos os tempos: o Giganotosaurus carolini, senhor absoluto da Patagônia, e o Carcharodontosaurus saharicus, o terror do antigo Saara, separados por oceanos e milhões de anos de evolução independente, mas unidos por uma característica comum. Eram ambos predadores tão colossais que, se pudessem ter encontrado o Tyrannosaurus Rex, teriam sido adversários à sua altura. No entanto, o destino não quis esse duelo real. Mas, se o T-Rex reinou no Cretáceo final, esses dois monstros dominaram seus territórios muito antes. Escrevendo capítulos sangrentos na história da vida na Terra, hoje, vamos atravessar o tempo e o espaço para reviver o reinado desses titãs e entender por que o nome deles ecoa como rivais dignos do próprio Rei da Destruição. E no final, prepare-se para a próxima etapa da nossa jornada, quando conheceremos não apenas predadores, mas criaturas tão estranhas que desafiam toda a lógica evolutiva, menos tema dos próximos episódios 12 e 13. Bloco 2 menos Giganotosaurus. O soberano da Patagônia, no coração da Patagônia do Cretáceo Médio, cerca de 97 milhões de anos atrás, erguia-se um reino selvagem e letal. As planícies eram dominadas por florestas de coníferas e samambaias gigantes, intercaladas por rios serpenteantes e pântanos cheios de vida. Entre os herbívoros, colossos como o Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros que já pisaram na Terra, menos moviam-se lentamente, arrastando consigo toneladas de músculos e ossos. Mas para cada gigante herbívoro, havia uma sombra predadora à espreita. Essa sombra tinha nome Giganotosaurus carolini, medindo cerca de 13 metros de comprimento e pesando mais de 8 toneladas. O Giganotosaurus não era apenas um predador, ele era um símbolo da brutalidade pura. Seu crânio, com quase 2 metros, abrigava fileiras de dentes longos e afiados como lâminas de facão, capazes de cortar carne e tendões com precisão. Ao contrário do T-Rex que o esmagava osso, o Giganotosaurus adotava uma técnica de caça baseada em múltiplos ataques, usando sua mandíbula como uma guilhotina repetida. Estudos sugerem que poderia alcançar velocidades de até 50 km por hora, um feito impressionante para uma criatura de seu porte. Sua estratégia predatória provavelmente incluía ataques coordenados em grupos, não como lobos, mas como uma rede de emboscadas em que indivíduos isolavam as presas mais lentas ou feridas. Era um especialista em abater gigantes. Enfrentar um Argentinosaurus não era um combate rápido. Era um cerco que podia durar horas ou até dias, com investidas calculadas para desgastar a vítima até a queda final. Naquele mundo, o Giganotosaurus não precisava de títulos como rei. Ele era o imperador absoluto da Patagônia. Bloco 3 menos Carcharodontosaurus. O predador das areias antigas. Enquanto o Giganotosaurus reinava na Patagônia, a milhares de quilômetros dali, no que hoje conhecemos como norte da África, o cenário era totalmente diferente. Há cerca de 100 milhões de anos, a região do Saara não era um deserto, mas sim um mosaico de planícies alagadas, florestas costeiras e rios que transbordavam de vida. Peixes gigantes, crocodilianos colossais e dinossauros herbívoros como o Paralititã e o Ouranosaurus disputavam espaço nas margens férteis. E no topo dessa cadeia alimentar estava o Carcharodontosaurus saharicus. O nome, que significa lagarto com dentes de tubarão, já revela sua especialidade: lâminas serrilhadas, capazes de cortar carne como se fosse manteiga. Esse monstro alcançava impressionantes 13 a 14 metros de comprimento e podia pesar entre 6 e 8 toneladas. Seu crânio, medindo cerca de 1,6 metro, era projetado para ataques devastadores, não esmagando, mas rasgando a presa em múltiplos golpes rápidos até que ela fosse incapaz de continuar fugindo. O Carcharodontosaurus não caçava qualquer presa. Seu alvo favorito eram os gigantes herbívoros que caminhavam lentamente pelas áreas alagadas. Aproveitando sua força e velocidade, ele atacava de surpresa, usando o terreno a seu favor. Alguns paleontólogos acreditam que sua visão aguçada e olfato apurado o tornavam um rastreador letal, capaz de seguir o cheiro de sangue por quilômetros. Ele era a síntese da agressividade e da eficiência, um verdadeiro cirurgião da morte do Cretáceo. Mas talvez o detalhe mais fascinante seja que,
Ao lado do Spinosaurus, o Carcharodontosaurus fazia parte de um dos ecossistemas mais perigosos que já existiram. Um território onde até os maiores predadores precisavam estar sempre atentos. E se o Giganotosaurus era o imperador da Patagônia, o Carcharodontosaurus era o senhor das águas e planícies africanas. Bloco 4 menos o confronto que nunca aconteceu. Giganotosaurus versus Carcharodontosaurus. Imagine, por um instante, que o tempo e os oceanos não fossem barreiras. Imagine que as planícies da Patagônia se conectassem diretamente às margens do antigo Saara. Nesse cenário impossível, dois titãs colossais se encontrariam frente a frente. De um lado, o Giganotosaurus, ágil e calculista, mestre em desgastar gigantes com ataques repetidos. Do outro, o Carcharodontosaurus, uma lâmina viva, feito para dilacerar carne com golpes rápidos e profundos. Ambos possuíam corpos de mais de 13 metros. Pesando toneladas, músculos forjados para a caça e sentidos apurados para detectar qualquer sinal de fraqueza. Se o combate ocorresse em campo aberto, o Giganotosaurus teria a vantagem da resistência e do controle de grupo, já que estudos sugerem que poderia caçar em pares ou pequenas unidades, mas se a luta acontecesse próxima à água, o Carcharodontosaurus, habituado a terrenos alagados e ataques surpresa, poderia virar o jogo a seu favor. Não haveria um vencedor rápido. Seria uma batalha de pura resistência, onde cada ferimento abriria mais chances para o adversário. Porém, na realidade, eles nunca se encontraram. Separados por milhões de anos e por continentes diferentes, foram reis de mundos distintos. Mas a ideia de um combate entre eles alimenta nossa imaginação e serve para nos lembrar de que o trono de maior predador terrestre não pertence exclusivamente ao T-Rex. Aliás, no próximo episódio, o lendário rei da destruição entra em cena. E não será apenas para lutar contra fantasmas do passado. Nos episódios 12 e 13, revelaremos criaturas que competiam diretamente pelo título de ápice predador, incluindo caçadores marinhos gigantes e bestas terrestres que desafiam tudo o que pensamos sobre o poder dos dinossauros. Prepare-se porque a Era dos Colossos ainda não terminou. Ela só está começando. Quer que eu já inicie o bloco 5, que encerra este episódio com a bloco 5 menos o fim dos reis da Terra e a chegada do monstro dos mares. O reinado dos Giganotosaurus e do Carcharodontosaurus chegou ao fim não com um único evento catastrófico, mas com a lenta dança da evolução e das mudanças climáticas. Novos predadores surgiram, herbívoros se transformaram, ecossistemas inteiros foram remodelados. Com o passar de milhões de anos, seus ossos se tornaram fósseis e seus nomes se perderam nas areias do tempo, até que a ciência os ressuscitasse para nossa imaginação. Mas, enquanto esses gigantes dominavam a terra firme, os mares guardavam segredos ainda mais sombrios. Criaturas de tamanho e ferocidade inimagináveis aguardavam, invisíveis para quem não ousasse atravessar suas águas. E é aqui que damos o salto para a próxima parte da nossa jornada. No episódio 12 vamos deixar para trás o chão seco e mergulhar nas profundezas do Cretáceo. Lá, conheceremos o Mosasaurus, o verdadeiro pesadelo marinho. Um predador com mais de 15 metros de comprimento, mandíbula cheia de dentes cônicos capazes de esmagar ossos e uma fome insaciável que o colocava no topo da cadeia alimentar oceânica. Prepare-se, porque se os gigantes terrestres podiam ser evitados com distância, o Mosasaurus não dava essa chance. Nos mares, não havia fuga. E enquanto exploramos seu mundo, também vamos entender como ele dividia espaço com outros predadores marinhos, como tubarões ancestrais e plesiosauros em um dos ambientes mais letais da história do planeta. E na Ocean Game, os horrores não param por aí. No episódio 13, você verá o embate entre os senhores das águas e as bestas da terra firme, revelando quem realmente reinava no Cretáceo. Então, respire fundo, porque estamos prestes a mergulhar no território onde a vida se transformou em puro terror. Bloco 1 menos as profundezas do Cretáceo e o retorno dos gigantes. Imagine um mundo onde os céus eram cortados por pterossauros colossais, as terras eram palco de titãs como o T-Rex, e os mares eram governados por criaturas que fariam qualquer predador terrestre parecer insignificante. Estamos no final do Cretáceo, há cerca de 82 a 66 milhões de anos, e o planeta atravessa um dos períodos mais ricos em biodiversidade da sua história. O nível dos oceanos é mais alto do que nunca, cobrindo vastas áreas de terra. Essas águas mornas e rasas não eram apenas um paraíso para cardumes de peixes e répteis marinhos, eram também o território de um dos predadores mais letais que já existiu, o Mosasaurus. O nome Mosasaurus significa lagarto do rio Mosa. Batizado assim após seus primeiros fósseis serem encontrados na região do rio Mosa, na Holanda, no final do século XVIII, porém, a aparência desse réptil marinho estava muito distante de um simples lagarto. Ele era um verdadeiro leviatã, com até 17 metros de comprimento e um peso que podia ultrapassar 15 toneladas. Seu corpo era alongado e hidrodinâmico,
perfeito para deslizar sob as ondas com velocidade surpreendente. Mas a sua arma principal era a cabeça. Um crânio maciço dotado de mandíbulas, articuladas de forma a abrir mais amplamente que a maioria dos predadores marinhos, e fileiras de dentes afiados e cônicos projetados para agarrar e segurar presas escorregadias. Nos mares do Cretáceo, ele era o predador supremo, caçando tartarugas gigantes poxasacios, tubarões ancestrais, plesiosauros e até outros mosassauros menores. Seu ataque era implacável. Primeiro um disparo veloz, depois o fechamento das mandíbulas como uma armadilha de aço, seguido de violentas sacudidas para despedaçar a vítima. Ao contrário dos tubarões que frequentemente soltavam presas para depois atacar de novo, o Mosasaurus não dava chance alguma. Uma vez mordido, o destino da vítima estava selado. No próximo bloco vamos descer ainda mais fundo, revelando o ecossistema que sustentava essa máquina de caça e como o Mosasaurus se tornou um símbolo de terror nos oceanos. E atenção! Este episódio prepara o terreno para um confronto épico no episódio 13, onde veremos quem realmente reinava no Cretáceo menos a terra ou o mar, bloco 2 menos o reino submerso, e a máquina perfeita de caçar os mares do Cretáceo. Não eram lugares tranquilos. A superfície brilhava com reflexos dourados sob o sol. Mas logo abaixo começava um mundo de sombras, correntes traiçoeiras e predadores silenciosos. Ali, cada criatura era ao mesmo tempo caçador e presa. O Mosasaurus, porém, ocupava o topo absoluto dessa pirâmide alimentar. Nada ousava desafiá-lo e, com razão. Ele tinha não apenas força bruta, mas também uma combinação de inteligência e adaptabilidade que o colocava à frente de outros gigantes marinhos. Seus olhos, posicionados lateralmente, garantia um amplo campo de visão, essencial para detectar movimentos mesmo nas profundezas menos iluminadas. Ele podia se aproximar de suas presas com um silêncio mortal, usando sua cauda musculosa como um leme que impulsionava cada investida com potência devastadora. Sua pele, coberta por escamas pequenas e firmes, reduzia o atrito com a água, permitindo que atingisse velocidades surpreendentes para um animal de seu tamanho, estimadas em até 40 km por hora, em curtos disparos. O Mosasaurus não caçava apenas por força física, mas também por estratégia. Ele sabia emboscar cardumes isolando indivíduos antes de atacar, e aproveitava correntes marinhas para alcançar áreas ricas em presas sem gastar tanta energia. Quando encontrava rivais como tubarões pré-históricos ou plesiosauros, o confronto era brutal. Em muitos fósseis, encontramos marcas de mordidas atribuídas a Mosasaurus, indicando que canibalismo não era incomum. Para ele, outro Mosasaurus menor podia ser tão apetitoso quanto uma tartaruga marinha gigante. E enquanto ele patrulhava mares costeiros e profundos, a vida nos oceanos continuava a evoluir para tentar escapar dessa ameaça. Mas poucas espécies conseguiram resistir a seu reinado prolongado. Este domínio implacável só teria fim com o evento cataclísmico que encerrou a era dos dinossauros. No próximo bloco vamos explorar o impacto desse predador no equilíbrio ecológico dos mares e como sua presença moldou o comportamento e a evolução de outras espécies marinhas. E lembre-se, o que você está prestes a ver se conecta diretamente com o confronto final do episódio 13, onde as fronteiras entre terra e mar serão testadas como nunca antes. Bloco 3 menos presas colossais e confrontos de titãs. A dieta do Mosasaurus era tão diversificada quanto mortal. Nos mares do Cretáceo, abundavam criaturas que, em qualquer outra época, seriam predadores supremos, mas diante do lagarto do rio Mosa, tornavam-se apenas mais um item no cardápio. Entre suas presas preferidas estavam as tartarugas marinhas gigantes, com carapaças de mais de 2 metros de diâmetro. Um ataque típico começava com o Mosasaurus aproximando-se pela retaguarda ou pelo flanco, evitando o impacto direto com a carapaça. Com uma mordida precisa, ele cravava seus dentes entre as placas ósseas, esmagando-as com uma força que superava qualquer mordida marinha conhecida da época. Outra vítima frequente eram os plesiosauros, répteis de pescoço longo que dominavam os mares milhões de anos antes do surgimento dos mosassauros. A estratégia de caça contra esses gigantes era ainda mais impressionante. O Mosasaurus esperava pacientemente, até que um plesiosauro se aproximasse da superfície para respirar. E então o atacava por baixo, fechando suas mandíbulas na região do tronco e arrastando-o para as profundezas, onde o afogava antes de despedaçá-lo. Essa tática não apenas garantia alimento, mas eliminava competidores diretos por recursos. E havia os tubarões ancestrais, que naquela época já eram predadores de respeito. Muitos fósseis mostram marcas de mordida de mosassauros em esqueletos de tubarões, sugerindo que esses encontros não eram raros. Nessas batalhas, a agilidade do tubarão era neutralizada pela força e resistência do Mosasaurus, que atacava com a brutalidade de um ariete, esmagando ossos e cartilagens com facilidade. Mas o fato mais intrigante é que ele não era apenas um caçador.
era também um regulador dos mares. Sua presença moldava o comportamento das presas, forçando espécies a mudarem rotas migratórias e hábitos alimentares. Ele era de fato o equilíbrio e o terror, o juiz final das profundezas. No próximo bloco vamos revelar o momento mais sombrio de sua história. Como o maior predador dos mares foi derrubado por um evento que nenhum músculo ou dente poderia enfrentar, o mesmo cataclismo que apagou os dinossauros da face da Terra. E no final faremos a transição para o episódio 13, onde colocaremos à prova quem teria vencido em um hipotético confronto: os maiores predadores terrestres ou o monstro supremo dos mares. Bloco 4 menos o último rugido das profundezas. O reinado do Mosasaurus parecia inabalável. Por milhões de anos, ele patrulhou os mares com supremacia, moldando ecossistemas inteiros. Nenhuma criatura viva ousava enfrentar Lodoretamend, nem mesmo outros gigantes, como o Kronosaurus ou o Tilosaurus, conseguiam rivalizar de forma consistente. Mas o destino, indiferente à força ou à inteligência, preparava um desfecho tão brutal quanto repentino. Há cerca de 66 milhões de anos, o planeta sofreu um impacto cósmico devastador. Um asteroide com mais de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a região que hoje conhecemos como Península de Yucatán. A explosão foi equivalente a bilhões de bombas atômicas, gerando ondas sísmicas que percorreram o globo, desencadeando tsunamis colossais que engoliram continentes costeiros e varreram habitats inteiros. Para o Mosasaurus, o perigo não veio apenas das ondas iniciais, mas da lenta e letal consequência que se seguiu: o bloqueio da luz solar por meses, talvez anos, causando um colapso na cadeia alimentar. Fitoplâncton e algas, base de toda a vida marinha, morreram rapidamente. Com menos presas disponíveis, a fome começou a consumir até os maiores predadores. Fósseis indicam que a queda populacional foi rápida e irreversível. O Mosasaurus, adaptado para caçar presas abundantes e de grande porte, não conseguiu se ajustar ao súbito empobrecimento dos mares. As águas antes repletas de vida tornaram-se um deserto silencioso. Aquele que reinou absoluto viu seu império desmoronar sem luta, não derrotado por um inimigo vivo, mas pelo próprio planeta em convulsão. E é aqui que deixamos uma provocação para o público. Se o cataclismo não tivesse acontecido, o que teria sido dos mares e da vida terrestre? No episódio 13, colocaremos em confronto mental e científico os maiores predadores de cada domínio, Giganotosaurus e Carcharodontosaurus, mestres da Terra contra o Mosasaurus soberano dos oceanos. Quem teria vencido no encontro entre titãs? Prepare-se, porque a próxima história vai ultrapassar os limites da imaginação e da ciência, criando um duelo impossível que desafia a própria história natural. A cortina do tempo começa a se fechar sobre o reinado dos titãs terrestres. As pegadas dos Giganotosaurus e Carcharodontosaurus, gravadas no barro endurecido de eras passadas, são agora cicatrizes fossilizadas, ecos de um mundo em constante mudança. Mas o fim deles não significou o fim do terror. Pelo contrário, a natureza apenas trocou o palco. As florestas densas e planícies sangrentas deram lugar a um novo império, um domínio líquido, profundo e esmagador, onde a luz do sol mal ousava tocar. Ali, no coração das trevas submersas, um novo monstro começou a se erguer, moldado não pela poeira dos campos de batalha, mas pela pressão abissal e pelo instinto de matar com eficiência cruel. Esse predador não caminhava. Ele deslizava. Seu corpo, tão vasto quanto um pesadelo, atravessava oceanos inteiros. Seu nome, a serpente marinha do Cretáceo, cujos dentes afiados como lâminas eram capazes de partir uma tartaruga em dois com um único golpe. No próximo episódio, mergulharemos nas profundezas mais sombrias para testemunhar o verdadeiro terror que reinou nas águas do passado. Mas cuidado! Sobreviver a essa jornada é apenas o começo, porque logo, muito depois do fim dos dinossauros, um herdeiro ainda mais implacável surgiria das águas. Um monstro tão colossal que até baleias se tornariam sua presa. E quando esse momento chegar, você conhecerá o Megalodon, menos o tubarão gigante que devorava baleias. Você não vai querer perder.